do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas omiti as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Importava praticar essas coisas, mas sem omitir aquelas. Condutores cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Palavra da salvação. Então, esta palavra que Jesus dá sobre os fariseus, chamando-os de hipócritas, nos ajuda também a nós, porque a hipocrisia dos fariseus também é uma tentação para todos nós. Hipócrita é aquele que representa, era um ator de teatro que representava uma personagem no teatro, um papel, mas aquilo não tinha nada a ver com a sua vida. A sua vida era uma coisa, a personagem que ele representava era outra coisa. É como se fosse um divórcio, uma dicotomia entre religião e vida. Professa uma fé na igreja, no templo, mas depois no trabalho, na vida, na família, não tem nada a ver a vida que ele leva com a fé que professa. Isso é um contra-testemunho, porque acaba que a religião que vive e a fé que professa são só coisas externas, mas não entrou no coração, porque as suas obras, as suas atitudes, o seu comportamento não condiz com a religião, com a fé professada. Então o Senhor nos chama a atenção para isso nessa liturgia. É como aquele que diz: eu sou cristão, sou católico, vou à missa, porém o meu trabalho é do meu jeito. Ninguém tem que opinar sobre com a forma que eu trabalho. No meu trabalho não entra a fé, não entra os mandamentos, não entra a doutrina da igreja. Aqui eu faço do meu jeito. Se sonego, se não sei o que, quantas coisas, problema é meu. Ninguém tem nada a ver com isso. Quer dizer, é uma fé que não entra no trabalho. Ou aquele que diz: não, sou cristão, sou católico, vou à missa, mas na minha sexualidade ninguém opina, eu a vivo do meu jeito. Aqui não entra os mandamentos, aqui não entra o catecismo da Igreja Católica, aqui não entra a moral católica, a moral cristã, mesma coisa. Aqui não entra a palavra de Deus. Aqui eu vivo do meu jeito, ninguém tem que falar como eu tenho que viver a minha sexualidade, nem mesmo Deus. Eu faço do meu jeito aquilo que eu gosto, aquilo do jeito que eu quero. E ponto final. Então isso é viver dessa forma. Uma forma hipócrita. Porque não tem como você ser cristão, falar que ama Cristo, que segue a Cristo, e depois o evangelho não tem nada a ver com a vida. Como? Não dá para entender? Não, mas eu sigo a Cristo, mas o meu casamento é do meu jeito. Não dá para entender. A mim ninguém diz nada, eu vivo do meu jeito o meu cristianismo. É um cristão independente, autônomo. Não tem como viver o cristianismo, a fé, fora do evangelho. Não tem como. E para o católico não tem como ser cristão fora da igreja. Não tem como você viver a fé fora da igreja, que te dá a fé. Ninguém tem a fé infusa. A fé é uma virtude que vem do céu, através da igreja, que nos dá os sacramentos. Então, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque vamos correr o risco de aparentar ser cristão,
mas só de aparência, como fosse um teatro. Digo no senso que sou cristão, de vez em quando vou na missa, mas depois a minha vida não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com a doutrina da igreja. Eu vivo do meu jeito. Então isso é uma grande tentação que muitos têm hoje. Um cristianismo autônomo, independente, do seu jeito, fazer o que gosta do seu jeito. Isso não é ser cristão, pelo amor de Deus. Temos que ter a humildade de poder viver a fé tal qual o Senhor nos revelou, tal qual a igreja nos transmite, a fé dos apóstolos. Como bem diz São Paulo, eu só transmito aquilo que eu recebi. Então não tenhamos medo de sermos realmente cristãos, de que essa fé que nós professamos esteja realmente no coração. É claro que ninguém é perfeito 100%, mas temos que procurar viver a verdade revelada, a palavra. Isso não é porque eu não vivo, não quer dizer que não seja a verdade, porque muitos até negam para poder justificar a forma que vivem. É uma malandragem muito grande isso. Então a nós o Senhor nos revelou esse mistério e não termos medo de sermos cristãos, porque ser cristão não é um esforço humano, uma capacidade, tem que ter uma tal capacidade para ser cristão. Não é isso. No cristianismo é tudo graça de Deus. É tudo a graça que Deus nos dá pela palavra, pela oração, pelos sacramentos, pela caminhada na igreja. É através dessa graça que o Senhor vai nos dando, é que nós vamos vivendo a fé, os mandamentos, a palavra, a moral. É tudo graça de Deus, não tem esforço humano, porque pelo esforço não dá para viver toda a revelação. O Senhor tem que nos ajudar, porque todos nós somos fracos e temos essa tendência. Porque vocês sabem que o pecado original, mesmo que o batismo perdoe, apague, mas fica consequências que nós chamamos de concupiscência ao mal. Então, a graça de Deus vem para nos ajudar a refazer aquilo que o pecado destruiu em nós e nos regenerar para que nós vivamos uma religião verdadeira, uma fé que brote de dentro. Porque o Senhor veio não para cumprir ritos, fazer algo externo. Não é isso. Jesus fala, eu vim para curar o coração. Porque é do coração do homem que saem todas as maldades, adultérios, assassinatos, injustiças, maledicências. Tudo sai do coração. Então o Senhor quer nos curar desde dentro. Essa é a religião verdadeira, que brota do interior, de um coração novo. E o coração é o lugar, o sinal, o lugar mais profundo do ser, que é o lugar das decisões, onde tudo é decidido, é no coração, no mais profundo do nosso ser. Ali onde é tudo decidido. E é ali que Jesus, com o seu evangelho, a sua boa nova, quer chegar, para curar as feridas, para nos curar dos vícios, das maldades, das mentiras, dos enganos, do farisaísmo, da hipocrisia. E nos dá um coração novo, um espírito novo, que não vive de aparência, mas vive de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. É isso que o Senhor quer nos dizer hoje. Não ficar limpando o exterior, aparências, não. Mas limpar o interior, de onde tudo sai, de onde o Senhor age. É ali que o Senhor habita, é ali que o Senhor quer nos curar, nos transformar. Desde dentro, para que as nossas palavras, as nossas atitudes estejam em consonância com aquilo que está dentro de nós. Não viver uma coisa só de aparência, mas viver uma fé, uma religião, uma vida que brote de dentro, de um coração novo, redimido pela graça de Cristo. Fantástico, irmãos. Deus pode fazer esta obra em nós. Isso não é utopia, isso é o cristianismo. Que o Senhor então nos ajude com esta palavra hoje para não vivermos na hipocrisia, no farisaísmo, mas vivermos
desse Espírito que habita em nós, de Cristo ressuscitado, que nos ajuda a viver os seus mandamentos, o seu Evangelho, a sua palavra. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.